Força em placa de capacitor. Em um capacitor de placas paralelas, a gente tem cargas e sinais opostos ali nas faces internas dessas placas e, consequentemente, a gente vai ter uma força de atração entre elas. Vamos ver qual a intensidade dessa força e o campo elétrico na placa do capacitor. E isso vai possibilitar ver o que significa a idealização que a gente usa para cargas superficiais quando a gente assume que todas as cargas estão localizadas numa superfície matemática de espessura zero. Vamos lá. Para começar, vamos comparar a energia armazenada em dois capacitores que têm a mesma carga, mas que têm distâncias diferentes entre essas placas. E para isso vamos usar dois capacitores, um com uma separação D e a outra D mais ΔX. Vamos chamar de EI e EF a energia desses capacitores. O EI, no caso, com a distância D, e o EF com a distância D mais ΔX. Dessa forma, o EI vai ser meio de C0 V0 ao quadrado e o EF meio de CH VH ao quadrado. Para a distância D, a capacitância é a constante multiplicado pela área dividido por D, e a diferença de potencial, a intensidade do campo elétrico, vezes a distância D, e como o campo elétrico é σ0 sobre ε0, então é essa equação aí. E para a distância D mais ΔX, a capacitância agora tem essa distância, e a diferença de potencial também com D mais ΔX. Substituindo nas equações de EI e EF, dividindo um pelo outro, a gente obtém D sobre D mais ΔX. E como naturalmente o D mais ΔX é maior que D, a gente vai obter que a energia inicial é menor que a energia final. Ou seja, tendo a mesma carga, o capacitor com a separação maior vai ter uma energia maior. Então, se de alguma forma a gente aumentar a distância entre as placas de um capacitor, a energia armazenada nela vai aumentar. Vamos ver como fazer isso. Para fazer isso, a gente vai ter que aplicar uma força externa para separar essas placas. Vamos assim determinar qual a variação da energia quando essa força externa provoca um deslocamento ΔX entre as placas. Pela conservação de energia, o trabalho realizado por essa força externa é que é armazenada no sistema na forma de uma variação na energia cinética ou da energia potencial, ou as duas juntas. Então, para o sistema sair de um estado 1 para o estado 2, essa variação de energia é expressa matematicamente desse jeito aqui. E essa força externa vai ter uma magnitude e um sinal oposto à força F, que é a força de atração entre as placas. Vamos dar um kick inicial e vamos aumentando a distância de forma que a variação da velocidade entre as placas seja nula. Dessa forma, a energia cinética da placa e das cargas que estão nela não vai variar. E todo o trabalho realizado vai ficar armazenado na forma de energia potencial, que é a força vezes ΔX, ou menos a força elétrica vezes ΔX, uma vez que essas duas forças têm orientações opostas. E a gente pode então escrever a força como menos ΔU sobre ΔX ou menos ΔE sobre ΔX. Agora, esse aumento da energia no sistema ela ocorre como um aumento na energia armazenada no campo elétrico. Vamos lembrar que essa energia é dada por essa equação geral aqui, uma integral do volume da intensidade do campo elétrico ao quadrado. E essa integral é feita sobre todo o espaço, e que naturalmente só vai contar a região onde existe o campo elétrico. E aqui no caso, uma vez que a gente provocou esse deslocamento ΔX, a gente aumenta o volume dessa região onde o campo está presente. E esse aumento no volume é a área A multiplicada pela distância ΔX. Dessa forma, a variação da energia é dada por isso aqui. Igualando os ΔE que a gente tem nas equações 5 e 7, a gente obtém essa fórmula para a força elétrica. Isso a gente pode escrever de um outro jeito. O campo é σ0 sobre ε0 e no final a gente tem essa fórmula aqui. Agora veja, a força que a gente poderia esperar entre as placas seria a carga multiplicada pela intensidade do campo elétrico, e seria então o Q0 vezes E0. Mas veja que esse resultado mostra que, na realidade, é a metade desse valor. Ou seja, a intensidade do campo elétrico na superfície
ela é metade do valor dado logo num ponto imediato à superfície, que é o σ0 sobre ε0. Para ver o que está acontecendo, vamos imaginar que essas cargas superficiais elas não estão localizadas numa superfície matemática de espessura zero, mas sim numa camada de cargas, uma camada de cargas com uma certa espessura A. Vamos então determinar o campo elétrico de uma camada de cargas. Vamos supor uma camada de carga sobre uma superfície de um condutor, e nessa camada a gente tem uma distribuição uniforme de cargas, que a gente pode representar por um ρ0. ρ0 é uma constante, dada em coulomb por metro cúbico, e vamos usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico tanto dentro quanto fora dessa camada. A gente sabe que o campo elétrico de um plano infinito de cargas, esse campo elétrico ele é perpendicular à superfície. Como a camada de cargas representa uma superposição de infinitos planos paralelos de cargas, é de se esperar que, nesse caso aqui, o campo elétrico da camada é também perpendicular a ela. O campo elétrico no condutor é nulo e vamos usar uma superfície fechada na forma de um cilindro com seu eixo perpendicular à distribuição. O desenho em corte é isso aqui. Usando a lei de Gauss, o fluxo vai ser E vezes a área AG, que é a área da tampa circular desse cilindro, e a carga interna, a carga que está dentro do volume dessa superfície, que vai dar isso aqui. E o campo elétrico na camada vai dar ρ0 sobre ε0 vezes x. E isso para x entre 0 e A. A gente tem assim um campo elétrico que aumenta linearmente dentro da camada de cargas. No lado de fora, fazendo o cálculo semelhante, a gente vai obter ρ0 sobre ε0 vezes A, isso para x maior que A. A gente tem duas interfaces, uma em x igual a 0 e outra em x igual a A. A equação 11 em x igual a 0 vai dar 0, portanto é condizente com o campo no interior do condutor. E essa equação em x igual a A vai dar ρ0 sobre ε0 vezes A, que é a mesma solução de 13. Portanto, o campo elétrico ele é contínuo nessas interfaces, em x igual a 0 e x igual a A. Dessa forma, a gente pode escrever a solução final desse jeito aqui, incluindo também esses pontos nas interfaces. Vamos pegar esse resultado aí e escrever em termos da densidade superficial de cargas. E para isso vamos pegar um cilindro com seu eixo perpendicular à superfície. Então, um cilindro com uma área circular A1 e um comprimento A. A quantidade de cargas Q no seu interior é a densidade vezes o volume. E pegamos essa quantidade e imaginamos que ela está toda concentrada nessa área A1. E isso vai me dar a densidade superficial de cargas, que é igual à densidade volumétrica multiplicado pela espessura da camada. Usando isso no resultado que a gente obteve, o campo elétrico dentro da camada de cargas e fora dela fica desse jeito aqui. Como dentro da camada esse aumento é linear, ali no meio dela, no A sobre 2, a intensidade vai ser meio de σ0 sobre ε0. Portanto, a superfície idealizada que a gente usa para resolver nossos problemas, que é aquela superfície matemática de espessura zero, ela é uma superfície que está localizada no meio dessa camada de cargas. E na borda da camada, esse campo é σ0 sobre ε0, que é a fórmula que a gente usa na prática como a intensidade do campo elétrico na superfície de um condutor carregado. E com isso a gente encerra esse vídeo.